Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos começar a nossa primeira aula do segundo bimestre. É sobre desenvolvimento físico e práticas corporais. O que é desenvolvimento físico? Normalmente, o conceito de desenvolvimento físico é relacionado ao crescimento. Contudo, esses dois termos apresentam significados diferentes. Vamos ver os significados? O crescimento corresponde ao processo que gera alterações nas dimensões, no nosso tamanho, do corpo inteiro ou das partes específicas. Ele está relacionado ao tempo, contando desde o nascimento até a idade adulta. Já o desenvolvimento está relacionado às modificações que trazem as melhorias aos órgãos e sistemas corporais, bem como as suas funções. O desenvolvimento é influenciado pelo crescimento, pela genética, pelas experiências vividas e por fatores emocionais, sociais e cognitivos. Portanto, não basta que seu corpo tenha determinadas predisposições genéticas, como a de ser alto, para o bom desenvolvimento de habilidades ligadas à altura. Se você não tiver, ao longo da vida, experiências ligadas a uma prática corporal como basquete, por exemplo, provavelmente não desenvolverá as habilidades necessárias para realizar esse esporte. Isso significa que a criança e os jovens não têm como se desenvolver de modo significativo sem viver em condições que não permitem um lazer e alimentação adequada. O que isso quer dizer, gente? Um exemplo. Eu, professora Natália, eu não nasci aprendendo a dançar. Eu tive que ter aulas, eu tive aulas na faculdade para me aprimorar, para mim poder ter uma coordenação motora melhor. Então, é isso que o texto está querendo explicar para vocês, tá bom? Os fatores sociais são essenciais para um desenvolvimento adequado, pois potencializam as capacidades de cada pessoa para acompanhar o crescimento e desenvolvimento do seu corpo, atendendo-se para suas características e capacidades físicas, utilizem os testes antropométricos e físicos. Vamos lá saber o que é isso? O que é testes antropométricos? Testes em que se utilizam técnicas para medir as dimensões corporais, permitindo uma visão geral sobre o desenvolvimento físico. Por meio dessas técnicas, é possível verificar as medidas e as proporções do corpo humano, como altura, massa corporal, envergadura, comprimento de membros inferiores e circunferência de cintura e de quadril. Então, gente, é isso que quer dizer o teste antropométrico. Ele avalia como está a sua altura, a sua massa corporal, o seu comprimento de membros inferiores, circunferência da sua cintura e de quadril. É uma avaliação física. Medidas antropométricas. Idade. Tempos em anos e meses desde seu nascimento. A massa corporal. Massa do ser humano, normalmente chamada de peso corporal. Envergadura, distância máxima entre os dois braços. Comprimento de membros inferiores, medida das pernas, que vai da planta dos pés até a articulação da cabeça do fêmur, que é aqui perto da nossa virilha. Altura, distância entre a vertice da planta do pé até a parte de cima da cabeça. Altura total, altura medida desde a planta do pé até o ponto máximo alcançado pelas mãos direitas. Então, você tem que levantar os dois braços acima da cabeça. Quando um profissional, um médico ou professor de educação física verifica as medidas antropométricas de uma pessoa, eles a compara com as medidas pré-estabelecidas, cujos valores de referência são parametrizados com base em medidas de pessoas que tiveram pleno desenvolvimento corporal e que, geralmente, vivem em regiões cujas condições possibilitaram um desenvolvimento adequado. Portanto, nem sempre os valores utilizados como parâmetros correspondem à realidade do indivíduo que está sendo avaliado. É preciso levar em conta que
conta essa constatação durante a realização de medidas e dos testes nas aulas de educação física. A predisposição genética e as experiências e especificidades de cada um devem ser respeitadas e valorizadas. A gente tem que respeitar o limite de cada um, no caso, né, gente? Não é porque eu sei, porque eu corro mais rápido, que o meu colega vai ter que correr que nem eu. Então, cada um tem a sua predisposição diferente. E as experiências também, né? Eu sempre corri, sempre brinquei de uma forma diferente do meu coleguinha. Então, o meu limite é diferente do dele. Vamos lá? As pessoas não são iguais, é o que eu acabei de falar, e não apresentam a mesma habilidade e possibilidades corporais. Essa diversidade sempre estará presente nas aulas de educação física, enriquecerá as vivências de toda a turma. Então, a gente vivencia muito isso, né, na aula de educação física. Exemplo, a maioria da sala, vamos supor, os meninos gostam muito de futebol, e as meninas gostam do vôlei, gostam do queimado. Então, tem menina que gosta de futebol, então a gente já vê, né, essa diferença, o limite de cada um, a preferência por um esporte. Então a gente sempre vivencia isso nas nossas aulas. O que é IMC? O IMC é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como a principal fórmula para a verificação de sobrepeso, obesidade, baixo peso ou desnutrição. Porém, ele não é o suficiente para definir a situação do indivíduo, mas ele ajuda muito, né? Numa consulta. Para que uma avaliação seja concluída, outras medidas de exame devem ser realizadas. Pode se tratar de uma medição simples. O MC é muito utilizado para a verificação de massa corporal. Entre as medidas antropométricas, que a gente acabou de falar, né, as medições que a gente faz, já mencionadas, duas são utilizadas para o cálculo do MC, que é a nossa massa corporal, e a altura. Certamente a gente já ouviu falar, né, em baixo peso, excesso de peso ou a obesidade. Tem o ser humano que ele é muito difícil de ganhar peso. Tem a pessoa que já é mais fácil de ganhar peso. E tem a obesidade, né, que já passa do excesso do peso. Esses conceitos dizem a respeito da relação entre a massa corporal e a altura de uma pessoa e ajudam a indicar o estado de saúde no qual ela se encontra. Portanto, para determinar se uma pessoa está com baixo peso, excesso de peso ou obesa, utiliza-se o MC, que é obtido pela seguinte expressão matemática. A gente pega o valor da nossa massa corporal, nosso peso, divide pelo valor da nossa altura. Ó, eu coloquei esse exemplozinho, esse quadradinho azul. Isso aqui é o cálculo. Mas você também pode estar procurando na internet, que lá tem vários aplicativos que você pode estar usando para você saber o seu IMC. Tá bom? Aqui, ó, diz aqui, ó, que é o peso, altura, vezes a altura de novo. E para encerrar nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as capacidades físicas. Vamos lá? Para alcançarmos toda a potencialidade do desenvolvimento físico, precisamos, além de predisposição genética, de boas condições de vida, com uma alimentação adequada e estímulo à prática de atividade física, as quais auxiliam o desenvolvimento do nosso corpo. Você sabe definir a expressão atividade física? A atividade física pode ser entendida como uma atividade que resulta em gastos energéticos acima dos níveis de repouso. Em outras palavras, trata-se de todo o movimento corporal que fazemos quando não estamos em repouso. A dança, a caminhada, práticas de lazer são exemplos de atividades físicas. Os componentes da aptidão física podem ser chamados de capacidades físicas, que nada mais são do que as propriedades do organismo que podem ser treinadas ao relacionarem com o meio ambiente, ou seja, habilidades que podem ser aprimoradas ao serem utilizadas nas realizações de tarefas cotidianas. Elas estão relacionadas à saúde, resistência cardiorrespiratória, força e flexibilidade, e as aptidões motoras, equilíbrio, coordenação, agilidade e potência e velocidade.
O que é força muscular? A força muscular é a capacidade que o músculo ou um grupo muscular tem de suportar uma carga por um determinado tempo. Um exemplo é, vamos lá, o servente de pedreiro ele consegue carregar várias sacas de, de cimento, então ele tem uma força muscular muito boa. Flexibilidade pode ser compreendida como a amplitude máxima de um movimento articular, ou seja, o quanto é possível estender uma musculatura, o quanto é possível esticar uma musculatura. Um exemplo é as meninas, né, das Olimpíadas, aquelas que têm a flexibilidade boa, que fazem as dancinhas que a gente já citou nas nossas aulas anteriores dentro de sala. Agilidade é a capacidade física que permite, durante um deslocamento, mudar a direção do corpo no tempo possível. Agilidade de um corredor, agilidade de um jogador de futebol, né? Resistência indica a qualidade física que permite realizar um movimento com a mesma eficiência no maior tempo possível. É a pessoa que é resistente a peso, resistente a correr muito tempo. Então, ele tem uma qualidade de vida muito boa. Ele tem um preparatório físico bom. E então é isso, gente. Hoje foi esse foi o tema da nossa aula de hoje, né? Desenvolvimento físico e as capacidades físicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, a professora Natália, ou com a professora Suélia, tá bom? Beijão!